falar sobre o trabalho final da disciplina de Lógica de Programação Avançada e Banco de Dados, do curso de Programação de Computadores e Dispositivos Móveis do Instituto Federal de São Paulo, campus Sertãozinho. Bem, o trabalho final consistia em desenvolver uma aplicação em Java para o cadastro de disciplinas, onde o cadastro possui alguns campos: nome de disciplina, carga horária, curso que a disciplina pertence, o número de vagas e o período, por exemplo. Bem, então, deixa eu mostrar a estrutura do meu projeto aqui. Eu fiz a separação do meu projeto em camadas. Então, primeiro eu vou falar sobre a minha camada de entidades, onde aqui eu tenho, por exemplo, uma classe com enumerador, só para guardar o status, que eu vou colocar o status de cada um dos objetos depois, se ele está ativo ou inativo, porque eu posso ter no meu banco de dados alguns registros que estão inativos que eu não vou utilizar. E eu fiz dois cadastros, um cadastro de cursos, e depois eu utilizo esses cursos cadastrados no cadastro das disciplinas. Então, eu tenho uma classe base, que é a minha classe de entidade, onde eu tenho meus campos que são comuns a todas as demais classes. Então, aí a classe curso, por exemplo, ela vai herdar da classe entidade. Para esse caso, ela não vai possuir nenhum outro campo específico, então ela só herdou de entidade. A classe disciplina, ela herda de entidade, só que ela tem algumas outras classes que são, alguns outros atributos que são específicos dessa classe. Então essa é a minha estrutura básica das minhas entidades. Basicamente eu tenho duas entidades, curso e disciplina, só que elas estendem de uma classe base chamada entidade. Bem, agora eu vou falar sobre minha camada de banco. Ela faz o seguinte: eu tenho uma classe JDBC Connection, e essa classe ela é responsável pelas conexões com banco de dados. Então aqui eu tenho os dados para acesso. Para o meu caso, o meu username é root e a minha senha é admin. Então aqui eu tenho as funções para retornar status do banco, por exemplo, para realizar a conexão, para fechar a conexão também. Então essas funções básicas para acesso ao banco eu tenho nessa classe daqui, para abrir uma conexão também. Aí, os meus métodos, o que eu vou manipular do banco, estão nas classes específicas, na classe curso e na classe disciplina. Eu tenho uma classe base BD, onde tem os meus métodos, né, que vão fazer a manipulação do JDBC Connection. Então aqui eu tenho desde de abrir a conexão, né, que vai chamar os métodos lá do JDBC Connection, para fechar a conexão, para executar uma query, que vai retornar um result set, para fazer a adição para fazer o prepare statement, para adicionar parâmetros a uma query também. Então esses métodos são métodos básicos que eu vou utilizar em todas as minhas classes específicas de banco. E aí eu tenho a curso BD, que vai ter as funções de manipulação para o objeto curso. Então desde de listar os cursos com uma determinada situação, né, que eu passo como parâmetro o meu enumerador de situação, se eu quero só os ativos, só os inativos, ou eu quero todos. Então, por exemplo, lá eu vou ter um formulário, né, onde eu listo todos os meus dados. Então, para aquele formulário, eu passo, né, quando eu vou fazer uma consulta, eu passo o enumerador como sendo todos, porque eu quero trazer tanto os ativos quanto os inativos. Só que aí quando eu vou manipular, por exemplo, eu vou utilizar os objetos de curso no cadastro de disciplinas, então eu vou retornar apenas os objetos que estão ativos. Então eu passo como parâmetro o enum situação ponto ativo apenas. Eu posso buscar a informação de um determinado curso passando um código desse curso. Aqui método para fazer inserção,
e aí eu uso aquela minha classe base, né, para adicionar os parâmetros, por exemplo, né, também para alterar. Então, esses métodos básicos para manipulação dos objetos que estão no banco. Também para buscar o próximo código, só para mostrar visualmente no formulário qual que é o próximo código que será inserido no banco de dados. Beleza, então essa é a minha, digamos, a minha camada que vai fazer a manipulação do banco de dados. Eu separei aqui por pacotes. Não sei se essa poderia ser a melhor forma, mas enfim, foi a forma que eu imaginei, porque em C# a gente separa por projetos essas camadas de manipulação com o banco. Então em Java eu imaginei que dava para fazer por pacote. Bem, aí a outra camada que eu tenho é a camada de negócio. Essa camada de negócio que estão as regras de negócio para fazer a manipulação do banco de dados. Então aqui, por exemplo, em curso negócio, eu tenho os meus métodos e eu tenho um objeto que faz a relação com o curso, né? Então aqui, quando eu quero inserir, né, eu instancio esse objeto. Na verdade, ele vai estar instanciado toda vez que eu instanciar um objeto do curso do tipo curso NG, e aí eu faço a manipulação do banco de dados. Então ele só vai servir como uma forma de acesso. Eu não acesso diretamente os meus métodos do banco de dados. Eu acesso primeiro a base de negócio, né? A classe de negócio, e aí ele vai, a partir da classe de negócio, acessar os meus métodos que estão nas classes de banco de dados. Aqui então, como é apenas um método para um método, não faz muito sentido, mas se eu precisasse guardar em um histórico, por exemplo, faço alguma alteração e gravo um histórico, aí faria mais sentido, porque aí eu teria que fazer os controles, por exemplo, se dá algum problema na inserção de um histórico, eu dou um rollback na transação toda. Então aqui eu faria os controles de transação, chamando mais que um método, por exemplo, lá na minha camada de banco. Então eu poderia fazer isso tudo aqui pela minha base, pela minha classe de negócio. E a classe de disciplina negócio, a ideia é a mesma, né? Só que aí tem os métodos para acesso a classe de disciplina BD, né? Que lá tem os métodos de manipulação do banco de dados para os objetos do tipo disciplina. Bem, depois, próxima camada, eu tenho a camada de interface, mas antes eu quero falar sobre essa libcode, que aqui eu tenho alguns métodos que eu compartilho só para utilizar, digamos assim, em qualquer parte das minhas classes. Eu só tenho aqui uma função estática só para retornar alguns dados. Então eu criei aqui um pacote, porque são métodos comuns assim que eu preciso acessar em qualquer lugar, né, do meu sistema. E aí eu criei esse pacote. Bem, agora então falando sobre a minha interface gráfica. Então aqui eu tenho um form MDI, né, que eu tentei porque no C# e Windows Forms a gente trabalha bastante com os MDIs, e lá é bem mais tranquilo de criar do que no Java, mas mesmo assim eu tentei trazer esse conceito. Então eu tenho aqui um JDesktopPainter que eu vou adicionar depois os forms aqui dentro. E aí todos os meus forms, eles não estendem de JFrame, eles estendem de JInternalFrame para mim conseguir adicionar eles dentro do JDesktopPainter. Porque esse aqui, o JDesktopPainter, ele sim vai herdar de JFrame, e todos os outros herdam de JInternalFrame. Tá, daí eu vou ter um cadastro de cursos, mas antes, falando sobre eu tenho uma classe específica, né, um formulário específico
quando eu acesso o cadastro de cursos, ele vai primeiro me listar todos os cursos que eu tenho na base de dados. E daí eu vou ter algumas opções aqui de manipulação. Vou poder excluir, editar, adicionar um novo curso. Quando eu clico para adicionar um novo curso, por exemplo, ou editar, eu vou até esse formulário de cadastro de cursos, né? E aí vai preencher as informações de acordo, né? Se eu estou fazendo a edição, ele vai preencher os campos com o que eu já tenho no banco de dados daquele registro. Se eu estou fazendo um cadastro, aí sim, ele só vai preencher o campo código, que ele vai pegar o próximo do banco, né? Só que eu não vou conseguir editar esse código, é só para ficar visual para o usuário enxergar qual é que vai ser o próximo que ele vai estar adicionando. Para a disciplina segue a mesma lógica. Primeiro vai listar todas as disciplinas e depois eu vou acessar o formulário para cadastro da disciplina. E aí eu tenho um outro formulário que só vai servir para mim fazer a seleção de um curso quando eu estou fazendo o cadastro da disciplina. Deixa eu rodar, só que eu acho que fica mais fácil mostrar, né? Então aqui vai executar primeiro o meu MDI. Eu troquei aqui na configuração do projeto para rodar primeiro o FRM MDI, mas se não rodar, daí peço por favor que rode o FRM MDI daqui. Bem, então aqui no arquivo eu posso sair, né, do sistema e eu tenho dois submenus aqui do inserir. Para cursos, ele vai me mostrar a listagem dos cursos que eu possuo aqui, né? Então eu posso mover aqui esse formulário, né? Aqui eu já tenho então alguns cursos, mas os meus testes mesmo. Se eu der um duplo clique ou selecionar e editar, ele vai me levar até o form de cadastro, né, para mim preencher as informações. Então aqui eu não consigo editar o campo código, o campo descrição eu consigo, posso colocar alguma observação sobre esse registro e posso também mudar o status dele. Quando eu mudo o status, ele vai sumir ali da listagem quando eu for selecionar ele para o cadastro da disciplina. Porque agora, se eu só inativar, ele vai inativar e vai deixar aqui como inativo. Só que esse dado ele não vai aparecer depois no cadastro da disciplina. Então, só vão aparecer os que estão como ativos. E aí, se eu quero excluir, né, eu seleciono excluir. Tenho aqui uma confirmação. Aconteceu algum erro. Então, acho que eu tenho que rever o código. Deve ter faltado alguma coisa, mas enfim. E para adicionar, ele vai abrir aquele mesmo formulário, né, do cadastro e eu insiro as informações e confirmo. Então esse aqui é o meu cadastro básico de cursos. Aí o meu próximo cadastro, que eu vou utilizar daí as informações do curso, é o meu cadastro de disciplinas. Então aqui eu posso selecionar uma disciplina e posso editar da mesma forma com os registros de cursos. Então aqui eu tenho esses campos. Eu tenho informação sobre a descrição da disciplina. E aqui eu tenho o curso que eu estou relacionando. Acho que foi por isso que eu não consegui excluir, porque ele está sendo usado aqui por esse registro. Então não era um erro, né? Então olha só, pessoal. Então olha só. Quando eu clico aqui na lupinha para buscar, ele vai me mostrar aquele formulário lá que eu listo todos os cursos, só que só são listados os que estão ativos, como eu já comentei, né? Então, seleciono, ele vai colocar aqui no campo. Aqui esses campos de carga horária e número de vagas, eu deixei ele para ele pegar apenas a parte inteira, né? Porque depois na hora de mostrar, eu concateno o espaço e horas. Então aqui eu só estou aceitando valores inteiros. Eu acho que eu não fiz o controle para não adicionar caracteres, mas ele só vai aceitar se informe apenas os valores numéricos aqui. E aqui daí tem data inicial e data final. Eu não sei por que ele fica um pouco menor assim, eu acho que por causa da resolução da minha tela, que ele fica assim estranho.
mas no meu formulário lá ele está certinho, bem posicionado aqui. Não sei porque ele coloca um tamanho diferente aqui, mas enfim. Daí eu posso preencher também a observação. Basicamente eu tenho todos os campos que foram sugeridos, né? Só que o período que eu havia entendido quando eu fiz a leitura que era o período de funcionamento daquela disciplina e não o período do dia. Mas, enfim, seria só a alteração de um campo caso fosse necessário, né? Mas beleza, então esse aqui é o funcionamento do meu sistema. Para adicionar, né, vai adicionar um formulário vazio, né, um formulário de cadastro de disciplinas vazio. E assim, basicamente, é o funcionamento dele. Em vez de fazer apenas o cadastro da disciplina, eu fiz um cadastro de curso. E esses registros de curso são adicionados depois quando eu vou fazer o cadastro da disciplina. Só para deixar um pouco mais dinâmico, né, o sistema. Então, basicamente, eu falei sobre a estrutura básica do meu projeto e falei sobre o funcionamento do sistema que eu desenvolvi para o projeto final da disciplina. Aí qualquer dúvida, por favor, me contate, entre em contato. Bem, obrigado pela atenção.